não foi, porque a era é curta. E ele, com a idade de 56 anos, já havia completado as suas 3 etapas, concluindo com a abertura dos selos, que significa, então, claramente, esses 7 trovões. O que nos resta saber? O que nos resta saber? Nós não temos mais nada que saber. O que Maria tinha que saber depois que o anjo lhe visitou? E que seus costumes cessaram, sem ela ter uma experiência com o seu marido, ainda virgem. O que ela tinha que saber mais? Ela não tinha que saber mais nada. Ela simplesmente tinha que deixar a coisa acontecer, porquanto ela fora escolhida pelo decreto divino para ser incubadora de Emanuel, do Jeová encarnado, do Deus conosco. E ela simplesmente viveu sob uma decisão apenas: cumpra em mim segundo a tua palavra. Desde então ela simplesmente teve que guardar. O que ela fez foi isso: guardar no seu coração cada acontecimento. Isto por quê? A cada passo, tudo que o anjo havia dito já estava plenamente cumprido. Quando ela se viu grávida, por obra e graça do Espírito Santo, sem sensação alguma, que é um dos mistérios que o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, viria a revelar. Ela não queria saber mais de nada. Ora, isso tem verdadeira aplicação, simples, objetiva e determinada para com a igreja. Assim que a igreja recebeu o mistério da palavra revelada, ela não tem que fazer mais nada. Isso está em pleno cumprimento. Ela está em um processo de gestação. O que teve que fazer Abraão e Sara, assim que receberam a visita de Elohim, e ouviram da sua própria boca que eles teriam um filho, que teriam eles que fazer mais? A palavra diz que a cada dia que passava, Abraão estava mais certo de Deus. E Paulo usou a expressão certíssimo, certíssimo, de que aquele que prometera era capaz de cumprir. Nós não estamos enganados. Nós não estamos sob o ministério da besta. Nós saímos dela, porque só sai dela o povo de Deus. Deus, usando o anjo, ele disse: sai dela, povo meu. Todos quantos pertencem ao povo meu, segundo Deus, têm que sair dela. Se Rebeca deixou uma casa tão boa, tão santa, tão justa, mas disse: eu tenho que ir, eu tenho que acompanhar esse mensageiro ao encontro daquele que eu nunca vi, mas creio em sua palavra. Ora, minha irmã, meu irmão, para deixar uma casa de confusão, uma Babilônia de confusão, doutrinas de fornicação herdada no concílio de Nicéia sobre o pacto fornicário, 3 pessoas distintas. Ou você sai disso, ou você está marcado com isso. Se você é povo de Deus, você sai disso. Se você pertence ao povo de Deus, você sai. Sai de casas boas.
Ninguém tinha uma casa melhor do que a casa de Abraão, de seus pais. Mas mesmo assim, Deus ainda disse, olha, eu tenho que tratar com você. E aí dentro da casa de sua parentela não tem como. O seu nível de fé não passará do nível de fé que eles têm. Você vai viver enredado com a dor de barriga do sobrinho, com a dor de cabeça da mãe, do pai e aquela coisa toda. Você tem que sair. Você vai sair. Porque afinal de contas, você é Abraão. Aleluia. Agora veja só, quando Deus tem mostrado através de tudo que a Bíblia diz que mostraria. Ele tem mostrado o ministério de Elias. Somente os cegos não veem. Ele tem exibido, mostrado o ministério do Filho do Homem. Somente os cegos é que não veem. Ele tem mostrado esse ministério tríplice, completando o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. 3 ministérios perfeitos se cumprindo através de um mensageiro. E isso então, passando para a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, passando para nós esse ministério. Foi um homem ungido, mas agora é um povo ungido. E você pertence a este povo. Por isso você saiu dela, em nome de Jesus Cristo. Ministre o seu arrebatamento, ministre a sua salvação, ministre em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoou, Deus me abençoou, Deus nos abençoou, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje estou caminhando junto a um povo tão simples, mas que sabe onde anda e pra onde vai. Ele não desespera, confiante espera, pois o Deus das montanhas lhe estende a sua mão. E se Deus é tão bom, Ele olhou para mim, quando tudo parecia perdido, enxugou minhas lágrimas, fez em mim maravilhas. Esse Deus me encheu de alegria. Eis o povo chegando, alguém está chorando, pois o fardo é pesado para carregar. Muitos não compreendendo, tem ateus que zombam, mas o Deus dos profetas é o Deus do perdão. Esse Deus é tão bom, Ele olhou para mim, quando tudo parecia perdido, enxugou minhas lágrimas, fez em mim maravilhas.
wonderful, Jesus is to me. What is He? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. In the sweet vine, we shall meet on that beach. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet vine, we shall meet. That despised church, hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow heart. With the Lord's despised few, by faith I choose. In the sweet by we shall meet on that beautiful shore. In the sweet time, we shall meet on that beautiful shore. There's a land that is just worshiping. This is the worship. Faith, I can see it. By faith, I make my choice. Oh, there waits. I see all the Lord over there, Brother George, Brother Seward, all the saints. Us a dwelling place there. Yes, Lord. The sweet, her dad, Howard, Edward, all your sainted friends who tucked away back under a long time ago. In the sweet, yes, Lord. By and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful, oh God, the melodious songs of glory to God.
sorrow, not a sigh for a blessings of restful place. In the sweet by and by, we shall meet on that beauty. Graças a Deus. Uma boa noite com Jesus a todos nossos irmãos presentes que vão nos ouvir pela internet. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós. A escritura que o evangelista Antônio Miguel estará usando esta noite encontra-se em Josué, capítulo 1, dos versículos 2 ao 8. Josué, capítulo 1, dos versículos 2 ao 8. E a mensagem que vamos ouvir essa noite, como fui com Moisés, é do parágrafo 1 ao 24. E vamos louvar o Senhor com o cântico A Cidade Santa. Palavras verdadeiras que João testificou da cidade santa que Deus lhe mostrou. O muro e a cidade com 12 fundamentos estava situada em quadrado comprimento. A santa cidade
113. Poderoso Ele é. Jesus fez a promessa, conosco estaria até o fim, e os sinais seguiriam a todos que crerem. Ele falou assim: caia os montes e os homens, a sua promessa sempre está de pé. Ele nos tem provado de que não mudou. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso Ele é. Ele deu vista aos cegos e os oprimidos Ele libertou. 5 pães e 2 peixes, a mais de 2.000 Ele alimentou. Operou na Judéia, em Cafarnaum e em Nazaré. Continua operando aqui no Brasil. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso Ele é. Aleluia. Graças a Deus. E não chegou nenhum pedido por escrito. Vamos orar. Tem um aviso. No domingo, a igreja aqui não estará aberta nem de manhã e nem à noite, por causa das reuniões em Campinas. Amém? Então vamos orar. Vamos ficar de pé. Graças a Deus. Senhor Jesus, Pai Celestial, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, indignos pecadores, mas o Senhor tem nos dado a maior coisa desta vida, que é esta mensagem, ó Pai. Ó Deus, obrigado por tudo, abençoa, ó Pai, este livro de oração, os nomes que estão aqui, as mãos levantadas, Tu sabe a necessidade de cada um de seus filhos, ó Pai. Que o Senhor supra, ó Pai, ajude a cada um, ó Pai. Nós te pedimos também que estamos felizes por nosso irmão Edivaldo, o Senhor ter cuidado na cirurgia, ó Pai. Ó Deus, obrigado. Assim nós te pedimos também pelas reuniões que vamos ter nesse final de semana, ó Pai, que seja uma bênção, que o Senhor usa teu servo ao nosso favor, ó Pai. Abençoe também as reuniões que vamos ter no mês de julho ali, no Sítio Formoso e todos os campos, ó Pai. Nós te pedimos também que o Senhor fale conosco mais uma vez através de seu servo. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Onde cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor.
Graças a Deus. E agora ao toque de somente crer, vamos receber a palavra do Senhor ao nosso favor. Abençoe, continue suas mãos estendidas sobre cada um de nós. Nós temos muito a agradecer a Deus, Modivaldo, pela graça estar aqui, né, Modivaldo? Deus é tão bom. Nós somos uma família, somos um povo diferenciado, povo que temos profeta. É tão gostoso, é tão bom a gente fica em casa, que passa o dia com essas coisinhas, lendo. É tão bom, né, que a igreja tem os mordomos para ler. Aí é só ouvir. Eu gostei dessa expressão desse moço, dessa mensagem, abandonando tudo. Você vê o tanto que o espírito religioso é terrível, né? Só que ele levou uma lapada tão grande aqui, ó. O profeta falando. Eu li um pequeno artigo no jornal outro dia, onde um velho, ele era surdo, mudo e cego. E ele ia à escola dominical todo domingo, não faltava de jeito nenhum. Veja, surdo, mudo e cego. E não faltava. E eles perguntaram a ele, e a pergunta foi em braille, e disseram: por que você vai à igreja? Você não consegue ouvir o que o pregador diz? Você não consegue ouvir nenhuma das músicas que é cantado aí? O que você vai fazer lá? Por que você vai à igreja? E ele disse: eu só quero que todos saibam de que lado eu estou. Eu só queria que o diabo e todos os outros demônios do inferno soubessem de que lado eu estava. Eu acho que isso é muito bom, o profeta fala. Que lapada que esse demônio levou, hein? Nós vamos ler a Bíblia anunciada, Josué, primeiro. Que escritura tremenda essa aqui, viu? Mombrana fala até aqui nessa mensagem, que essa escritura, essa é a escritura que tocou em meu coração, quando eu estava doente, diz o profeta. É algo que ficou gravado em mim, desde que me converti, o profeta falando. Creio de todo o coração que Deus está aqui nesta noite, eu também creio. E que Deus fará grandes coisas, tem feito conosco e vai continuar fazendo, né? Então vamos ler. Josué 1, do 2 ao 8. Do 2 ao 8 é isso mesmo, né? Moisés, Deus fala a Josué e anima-o. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora
passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Senhor, abençoe a leitura da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis vos assentar, irmãos. Caiu? Se voltar, você me avisa. Eu vou comentando aqui com os irmãos. Então veja, irmãos, o profeta fala sobre essa escritura. Ele fala: vocês não sabem o que isso significou para mim. Quando isso veio a mim pela primeira vez, tem sido a minha vida, essa escritura. Nós vamos sair daqui nessa noite, também, carregar essa escritura por dentro, e isso vai ser e tem sido a nossa vida. Pronto? Sinto muito ter chegado tarde esta noite. Eu estava orando e como que fiquei em êxtase, parecia que eu não conseguia me afastar disso. E por acaso ergui os olhos e disse: "Oh, que coisa!" E meu filho jovem me procurou pelas ruas. Ele disse: "Papai, onde esteve?" Ele achou que algo tinha acontecido comigo. Mas estou muito feliz por estar aqui e ministrar ao povo de novo esta noite. E desejo fazer direto para a fila de oração. Hoje, Deus parece tratar comigo hoje sobre algumas coisas sérias. Eu sempre quis um lugar onde conseguisse orar por muitas pessoas. Parece que sempre foi um problema em minha reunião tentar fazer as pessoas... Obrigado, irmão. Tentar fazer as pessoas crerem no... apenas aceitarem a Deus. E entendo hoje que um irmão tinha um braço paralisado que lhe foi restaurado. Agora, um homem que estava paralisado, lá está ele, acenando com o braço lá atrás. Acho que ele acabou de testificar. Isso é maravilhoso, aquele braço paralisado, acenando. Agora, é assim, esse é o propósito das minhas reuniões, estão vendo?
Não é glória própria, não é nada que eu possa fazer. Eu apenas tento apresentar a vocês aquele que está aí entre vocês agora, vejam, para realizar a cura aí. Não é algo pessoal que eu tenho de fazer, é Ele que está justamente onde você está sentado agora. Ele está aí mesmo ao seu lado. É fé nele. Mas tem sido tão difícil levar as pessoas a crerem nisso. Quando vem alguém indo à plataforma e lhes é ministrado e veem a fé da pessoa se avolumar assim e ser curada, então todos querem, eles não aceitam isso aí, só isso. É difícil eles aceitarem. E hoje me perguntei, e orei hoje. E ontem à noite, alguém me disse que outro irmão orava por 500 pessoas, enquanto eu orava por 5. Bem, talvez seja isso mesmo. Talvez seja assim que o Senhor queira que o irmão faça. E eu sempre pensei que, em vez do contato pessoal com as pessoas, se pudesse colocá-las não tanto em contato comigo, mas em contato com Jesus, que é com o que quero que entrem em contato, porque eu sou só como um irmão de vocês. Não há nada em mim que possa ajudá-los. E é Ele, e Ele está sobre vocês por toda parte, bem como o ar que está neste salão aqui. O Espírito Santo está. E agora estou muito agradecido por Deus estar confirmando que o que eu falei é a verdade. Agora, lá está o irmão que estava na reunião ontem, um homem paralisado, hoje um homem são. Não toquei nele nem nada. Ele olhou aqui em cima na plataforma, ele viu o Espírito Santo fazendo sinais e prodígios ali. Ele só disse em seu coração, sem dúvida, isso é o que eu... Ora, Espírito Santo, tu me curaste também, portanto te aceitarei. E lá estava, e aconteceu. O congressista, o irmão Upshaw aqui, que ficou aleijado por 66 anos, nem toquei no homem, de modo algum. Fiquei aqui de pé, tive uma visão do homem, isso é verdade. E então ele apenas aceitou o que eu disse. Foi só isso? Lá está ele está andando, estão vendo? Não tive nada a ver com isso. A fé dele no Senhor Jesus Cristo foi o que o curou. Isso mesmo, estão vendo? A tua fé te salvou. E quando a fé veio, ele não teve medo e juntou obras a ela, e assim a fé sem obras é morta. Estão vendo? E pensando, alguns disseram, bem, muitas pessoas vêm, todavia, irmão Branham, alguém me disse, para o irmão orar por elas. Bem, elas querem que o irmão ore por elas. Não importa, o irmão não tem de gastar tanto tempo com cada uma. Só fazer uma oração por elas é o que querem que o irmão faça. É orar por elas. Bem, eu posso fazer isso. Qualquer coisa que sua fé busque é o que farei. Contanto que seja em Cristo Jesus. Sabem, certa vez, as pessoas são diferentes, por isso, talvez este homem tenha podido receber a cura do seu braço paralisado só por crer que o que eu lhe disse era verdade. Se as pessoas conseguissem ver isso e crer nisso, que eu não lhes diria nada errado deliberadamente. Deus conhece o meu coração e eu não faria isso por nada, porque teria de responder por isso e que eu seria sincero e honesto com vocês. Portanto, quando digo que Jesus já curou cada um de vocês, quando ele morreu no Calvário, ele curou a todos, ele expiou ali mesmo. Foi quando a dívida foi paga pelo pecado e doença e todos os atributos do pecado. Agora, o pecado é a causa da doença. Antes de termos pecado, não tínhamos... Agora, a doença é direta ou indiretamente causada pelo pecado da queda.
Talvez nada que você tenha feito, algo que seus pais tenham feito. Você só herdou as debilidades deles e tal. Por exemplo, meu pai bebia, e bebia muito. Bem, eu teria bebido, mas o sangue de Jesus Cristo me limpou disso, estão vendo? Nunca bebi na vida e não desejo, e toda a minha família usava fumo, cada um mascava e fumava, a maioria. E ora, eu, por natureza, assim como um grão de milho, teria de ser. Se for um grão de milho amarelo, será milho amarelo, a menos que haja uma conversão. Bem, eu nunca fumei na vida e nem desejei, mas o sangue de Jesus Cristo fez isso, entendem? Entendem? Agora, é a mesma coisa. Se você tem uma debilidade inata proveniente de alguma doença que herdou dos seus parentes nas gerações passadas, com cada uma ficando mais fraca e mais sábia, o sangue de Jesus Cristo expiou isso no Calvário. Você tem direito de aceitar e ser curado. Isso é o que está vendo? Agora, a doença é um atributo do pecado, é apenas uma das coisas que vem por causa do pecado. Agora, se você tem feito algo em sua vida que sabe que é errado, bem, corrija isso. Essa é geralmente a causa aqui na plataforma, é rastrear e descobrir algo na vida deles lá, que fizeram, que os fez não poderem ser curados até acertarem isso. E então, quando acertarem isso com Deus, então Deus os curará. Estão vendo o que quero dizer? Deus irá curá-los se eles acertarem isso. Agora, isso é o que... Mas se você sabe em seu próprio coração se tem feito algo errado ou não, não sabe? E assim, acerte isso, mesmo assim. Agora... é verdade que quando o aparecimento e a comissão que foi dada... Deixe-me repetir isto lentamente agora para que entendam com certeza. Não ouvi o sermão do irmão Hall esta noite, acabei de chegar aqui. Às vezes ouço uma parte quando estou lá atrás, mas ele me disse que ia explicar às pessoas. Agora, quando se encontrou comigo, ele me disse que eu nasci neste mundo para levar isto às pessoas, para orar pelos doentes. E que se eu conseguisse fazê-los crer em mim e fosse sincero quando orasse, que nenhuma doença resistiria à oração, nem o câncer. Agora, isso é verdade. E então questionei o ser sobrenatural que estava falando comigo, o anjo do Senhor, que disse que foi enviado da presença de Deus. E ele me disse que eu teria grandes congregações de pessoas em todo o mundo e oraria por reis e monarcas. Orei, reis do mundo, e louvado seja o Senhor, eles foram curados. Estão vendo? Glória a Deus. Isso agora, foi difícil para mim, com uma instrução de 7ª série, e sendo apenas um guarda florestal local, trabalhando para ganhar a vida com algumas crianças para cuidar, morando em uma casinha de 2 cômodos, como eu poderia me encontrar com reis e monarcas e grandes homens do mundo e congregações do leste, oeste, norte e sul virem me ver para receber oração? Foi mais do que esse choque naquela época, do que minha fé podia compreender. Então ele me disse... Uma certa vez Jesus Cristo, para uma grande multidão, na praia da Galileia, fez uma multiplicação.
peixes, 5 pães. Todos julgavam que não. Mais de 5.000 pessoas deu comida boa, deu peixe, deu pão. Este que é Deus, Deus poderoso do celeste lar. Este que é Deus, que vem do povo todo a pecar, mandou seu filho para que o mundo viesse salvar. Este Deus maravilhoso dá paz e dá gozo a quem o aceitar. Jesus ordenou ao povo que se assentasse no chão, recebendo uma cestinha com 2 peixes, 5 pães. Deu graças ao Pai divino, disse: tenha compaixão. Os discípulos naquele momento levaram alimento para a multidão. Este que é Deus, Deus poderoso do celeste lar. Este que é Deus, que vem do povo todo a pecar, mandou seu filho para que o mundo viesse salvar. Este Deus maravilhoso dá paz e dá gozo a quem o aceitar. Para que nada perdesse, mandou a sobra juntar, 12 cestos de pedaços, foi o que veio sobrar. Jesus ainda é o mesmo, oh que alegria sem par. Este Jesus poderoso, lá no céu de gozo, está nos contemplar. Este que é Deus, Deus poderoso do celeste lar. Este que é Deus, que vem do povo todo a pecar, mandou seu filho para que o mundo viesse salvar. Este Deus maravilhoso dá paz e dá gozo a quem o aceitar. Este Deus maravilhoso dá paz e dá gozo a quem o aceitar. Aleluia, que coisa boa é ouvir, né? Obrigado, irmãos, pela sua confiança de estar aqui na casa de Deus. O profeta leu essa escritura, trouxe essa mensagem, como fui com Moisés. Quem tem acompanhado os cultos aqui todas as terças, tem acompanhado a mensagem que terminamos, foi Deus comissionando Moisés. Agora é como fui com Moisés. Eu amo respeitar a linha do Espírito, porque é uma mensagem bem evangelística.
E a pessoa vai ouvir, vai entender. O profeta mostra aqui, Deus deu 2 sinais também para Moisés. Assim também ele deu 2 para William Branham. 2 sinais para William Branham também. Então, nós estamos seguros. Nós não temos como escapar, como fugir. Você está no que é verdadeiro. Nisso nós estamos. Mais para frente você vai acompanhar essa mensagem. Nós paramos agora no 24. Nós vamos entrar no próximo culto. Como ao profeta Moisés foram dados 2 sinais para vindicar que ele foi enviado por Deus. Vejam, disse, assim lhe será dados. Agora, não era algo na esfera educacional, mas na esfera sobrenatural. Estão vendo? O profeta disse. Só quero aqui montar uma plataforma para que você capte isso bem tranquilo. Não era algo na esfera educacional, mas na esfera sobrenatural. Estão vendo? Estão vendo? Ele disse, em primeiro lugar, você conhecerá, aqui já é para o irmão Branham, que o irmão Branham clamava, falava, começou a falar com o anjo. Eu só tenho 7ª série. Como que eu vou orar para reis, para monarca? Meu estudo é só 7ª série. Mas a coisa aqui não era na esfera sobrenatural que era, a esfera sobrenatural. Não era educacional, assim também com Moisés, foi a mesma coisa. Eu sou de boca, isso, sou gago, não, senhor, a coisa aqui é o anjo, é eu que sou contigo. Então, o que aconteceu no ministério do nosso profeta, de William Branham? Você conhecerá as doenças, só segurando na mão da pessoa. Ele segurava, ele sabia. E então acontecerá que você conhecerá os próprios segredos do coração delas. E as coisas que aconteceram na vida delas. Que segurança, hein? E poderá contá-las do princípio ao fim. E disse o anjo para ele, elas crerão nisto, profeta, irmão Branham. E se você, irmãos, vamos bem calmo, mas pega a sua Bíblia em Êxodo 4, comigo. Se você não trouxe, você ouve, mas chegando em casa, corre e leia. Nós precisamos crescer espiritualmente. Nós não podemos ficar com a aguinha na canela. Veja aqui, Êxodo 4, 2. E o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? Falando com Moisés. Ele disse, uma vara. E ele disse, lança na terra. Ele a lançou na terra. E tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda. E tornou-se em vara na sua mão. Vai mais outro sinal. Para que creia
que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E tirando, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. Verso 7. E disse: torna a meter a mão no peito, e tornou a meter a mão no peito, depois tirou a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles te não crerem, e nem ouvir a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes 2 sinais, e nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio, tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, e nem de ontem, e nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca, pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Hã? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu? Não sou eu o Senhor? Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E eu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de falar. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Irmãos, está vindo coisas em direção à noiva. Mas fique em paz, porque não é vós que vai falar. É o Espírito Santo no seu coração é que vai falar. As coisas já estão tudo prontas. Mas nós temos recebido a voz de Deus. E ele fala aqui, ó. Veja aqui, irmãos. Tudo que temos. Eu anotei tanta coisa hoje, fiquei quietinho, o Espírito Santo veio-me. Que visita deliciosa. Veio no meu coração. Ele que ensina a gente qual mensagem a gente pegar. A gente pega uma linha e obedece. Olha aqui no parágrafo 11. Esse congressista. Aí a gente pergunta, a mensagem é para quem? A mensagem é para reis, é para monarca, é para senador, é para presidente da república, é para todo mundo. Precisa se arrepender. Olha aqui esse congressista. Olha que centralidade que o profeta traz para nós. Olha a centralidade desse
7º anjo. Congressista, o irmão Upshey, aqui, que ficou aleijado por 66 anos. Irmão, você sabe o que é uma pessoa aleijada, irmão Divaldo? 66 anos. É chão, né, irmão Divaldo? A gente passa por um probleminha, talvez já é difícil para a gente passar, né, irmão? E não tem jeito, irmão. Aquilo que você tem que passar, aquilo que eu tenho que passar, eu vou ter que passar. Aquilo que eu vou ter que, você vai ter que encarar. Aquilo que vai, você tem que sofrer o seu arrebatamento, a sua eleição, a sua predestinação. É você, porque isso é individual. Cuida de ti e da doutrina que é em ti. E olha para Jesus, ó. Não olhe para lado nenhum. Esse homem ficou aleijado por 66 anos. Olha a centralidade do profeta. Eu nem toquei no homem. De modo algum. Nem toquei no homem de modo algum. Vamos aprender alguma coisa aqui? Com o profeta? Fiquei aqui de pé. Tive uma visão do homem. Ó, o profeta. Isso é verdade. E então ele apenas aceitou o que eu disse. Foi só isso. Chegou para aquele homem aleijado, eu tinha uma visão sobre você. E só. Fomos no meio daquela multidão lá. Alguém empurrando, quem sabe? Sendo carregado, conduzido por alguém aleijado. Lá está ele. Ele está andando. Ele apenas aceitou o que eu disse. Foi só isso. E lá está ele está andando. Estão vendo? Eu não tive nada a ver com isso. A fé dele no Senhor Jesus Cristo foi o que curou. Como está a tua casa, irmão? Como que está a sua casa? Estão vendo? A tua fé te salvou. E quando a fé veio, ele não teve medo e juntou obras a ela. E você tem tudo isso. Você tem um embornalzinho pendurado com tudo. Com tudo. Com a palavra. Com a revelação. Com o Espírito Santo. Com o azeite ao seu favor. A fé sem obras é morta. O aleijado juntou tudo. Juntou fé, juntou obra, juntou tudo. Estão vendo? 1,14. Sabem, certa vez, as pessoas são diferentes. Por isso, talvez este homem tenha podido receber a sua cura do seu braço paralisado, só por crer que o que eu lhe disse era verdade. Se as pessoas conseguissem ver isso e crer nisso, que eu não lhes diria nada errado, deliberadamente, Deus conhece o meu coração, e eu não faria isso por nada, porque teria de responder por isso. O que eu seria sincero, honesto com vocês,
Portanto, digo que Jesus já curou cada um de vocês. Essa mensagem veio curar o pecado, o mau hálito da alma. A alma que pecar, essa morrerá. E a mensagem veio fazer o que conosco? Vem arrancar esse pecado. O resto, se Ele quiser, curar, eis-me aqui, Senhor. Eu necessito da cura divina também. Todos nós necessitamos. Mas a maior cura já me deu, cura da minha alma. Quando Ele morreu no Calvário, Ele curou a todos. Ele espiou ali mesmo. Foi quando a dívida foi paga pelo pecado e doença e todos os atributos do pecado. Agora, o pecado é a causa da doença. Irmão, vamos agora aprender aqui uma lição. Antes de termos pecado, não tínhamos. A doença é direta ou indiretamente causada pelo pecado da queda, lá no jardim do Éden, pelo pecado da queda. Talvez nada que você tenha feito, algo que seus pais tenham feito, você só herdou as debilidades deles e tal e tal. Olha que lição, gente, nós estamos aprendendo aqui. Por exemplo, o profeta fala, meu pai bebia. Agora, porque ele bebia também, eu vou ser um cachaceiro também? Isso aqui o povo fala essas coisas para a gente na rua. Meu pai bebia e bebia muito. Bem, eu teria bebido, mas o sangue de Jesus Cristo me limpou disso. Te limpou também? Aleluia! Estão vendo? Nunca bebi na vida e não desejo, mas toda a minha família usava fumo, cada um mascava e fumava, lá em casa também era assim, a maioria. Ora, eu por natureza, assim como um grão de milho, teria de ser. Se for um grão de milho amarelo, será milho amarelo, a menos que haja uma conversão. Tem que haver uma conversão. Por isso, igreja, olha, nós não podemos baixar o nível. Nós temos que só subir, não baixar nível, é só subir. Você carrega, é o Espírito Santo por dentro, por isso que nós só temos que só subir, falar só o que o profeta falou. Veja aqui, eu nunca fumei na vida e nem desejo, mas o sangue de Jesus Cristo faz isso, entendam? Vocês entendem? Agora é a mesma coisa, se você tem uma debilidade inata, proveniente de alguma doença que herdou dos seus parentes nas gerações passadas, com cada uma ficando mais fraca e mais sábia. O sangue de Jesus Cristo expiou isso no Calvário. Você tem direito de aceitar e ser curada. Isso é o que? Está vendo? Oh, igreja, que mensagem maravilhosa. Agora, a doença é um atributo do pecado. Vamos aprender isso aqui. É apenas uma das coisas que vem por causa do pecado. Oh Deus, mas Ele veio e espiou para nós. Nossa alma é curada. Foi curada. Ó, você estando em Cristo, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, segundo o conselho de ímpios, e nem se assenta em rodinha de escarnecedor. Você estando em Cristo, a campainha aqui, meu filho, não deixa. Está aqui dentro do seu coraçãozinho, ó. Ele tem ciúme de você. Ele ciúma de nós.
O nosso dono tem ciúme de nós, por isso que ele foi lá e morreu na cruz. Enviou o próprio único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Oh, Pai, por isso nós nunca devemos descer o nível, irmãos. Você contrata um pedreiro vai trabalhar para você, você fica observando. Se ele baixar o nível, a parede começa a entortar. Lá na frente é prejuízo. Sabe? Se entrar em coisinhas questionáveis, essas coisinhas aí, está lotado de coisas questionáveis nessas internet, está cheio, irmãos. Não entra nessas questões, não, nessas coisas questionáveis, não. Nós temos a nossa igreja, nós temos o nosso pastor, nós temos os nossos obreiros, nós estamos todos a favor da igreja. Você tem o quíntuple de Efésios a seu favor. Ah, Pai, agora é a mesma coisa se você tem uma debilidade inata, proveniente de alguma doença que herdou dos seus parentes nas gerações passadas, com cada uma ficando mais fraca e mais sábia. Eu quero repetir isso aqui. O sangue de Jesus Cristo expiou isso no Calvário. Você tem direito de aceitar e ser curado. Graças a Deus. Eu aceitei e fui curado. Minha alma é curada. Graças a Deus. Agora, se ele quiser curar meu corpo, eu estou necessitando de uma cura. Né, irmã? Está todo mundo necessitado. Oh, gente, se é um povo necessitado, é nós, esse povo vindo da mensagem, é um povo carente, mas eu vou te falar, mas é um povo abençoado, é um povo feliz, é um povo alegre. A minha irmã, que você está lá passando uma dorzinha, daqui a pouco você escuta um hino, escuta, oh Pai, um programa de rádio, daqui a pouco você começa a ficar feliz, começa a caminhar para lá e para cá, né, irmão Guilherme? O Guilherme separa cada programa aí que eu vou falar. Esses Guilherme são uma benção, viu? Aqui tem dois, viu? Agora, a doença é um atributo do pecado, é apenas uma das coisas que vem por causa do pecado. Essa doença aí, ó. Ai, dói aqui. Dói aqui. Dói aqui. Isso veio por causa do pecado lá, mas o meu Deus veio e resolveu isso para nós. O Calvário resolveu para nós. O Calvário, ele curou a todos. Isaías 53. Ele levou sobre si, está escrito, todas as nossas enfermidades. Tudo. Agora, se você tem feito algo em sua vida que sabe que é errado, ó irmão, às vezes vamos ficar só com isso aqui agora. Às vezes você tem feito alguma coisa em sua vida e sabe que é errado. Bem, corrija isso. Pega a sua Bíblia em 1 João. Vamos ver se eu vou achar isso aqui. Pega aí. 1 João 3:21. Vamos ler comigo. Vou esperar você procurar aí no celular, porque o profeta está nos ensinando uma lição, e essa liçãozinha você leva para o seu lar, leva para o culto doméstico na mesa de manhã, lê esse parágrafo 19 com a família. Se você tem feito algo em sua vida que sabe que é errado, bem, corrija isso. Essa é geralmente a causa. Aqui, na plataforma, o profeta dizendo, é o Espírito Santo, é a coluna de fogo que está falando. Essa é a causa desse problema que está aí dentro. Corrija isso. É rastrear e descobrir algo na vida deles. Lá, que fizeram, que os fez,
não poderem ser curadas até acertar isso. Tenho nada contra, a pessoa deve vir à frente, pedir oração, nós vivemos para isso. Mas vamos carregar essa lição conosco agora? Irmão, pode despejar balde de azeite na cabeça se a pessoa não acertar. Pode vir os obreiros tudo e botar a mão e lutar, mas não acertou lá, a coisa está lá, ó, o diabo está lá. Ó, veja comigo. Ficou nem um buraco no copo. É lição da coluna de fogo. Tenho nada contra. Pessoas ficam pam, 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 pam. Nós estamos aqui para orar mesmo pelo povo. Mas vamos aprender essa lição? Você achou aí 1 João 3, 21? Amados. Olha lá. Pode deixar isso aí, irmão Guilherme. Amados. Se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E o profeta vem aqui. Que os fez não puderem ser curadas até acertar isso. E então, quando acertarem isso com Deus, Deus os curará. Deus não quer que nós sejamos carrancudos. Deus quer que a sua igreja seja feliz, alegres. Porque essa pessoa carrancuda, Deus abençoe, passa carrancudo. Nosso Pai não quer isso de nós, Ele quer ver você com um coração feliz, coração alegre. Mágoa, essas coisas, tudo traz doença, irmão. Eu guardei isso aqui, mas deixa eu ler isso aqui para você também, ó. Olha isso aqui, ó. Deus não quer que você esteja carrancudo. Deus quer que você esteja feliz. O coração humano foi feito para ser feliz. Você crê assim? Preocupação causa câncer. Por quê? Ficar com essa preocupação. Você tem a mesa para acertar as coisas. Mau humor causa câncer. Nunca fique transtornado. Somente caminhe em seu amor. Amém? Somente caminhe em seu amor. E só fica devendo também o amor, viu? Não fica devendo outra dívida a não ser o amor. Isso Deus tem colocado na minha alma desde que eu aceitei essa mensagem. Deus tem me dado essa graça para mim, ficar devendo só o amor, por onde eu tenho passado, irmãos, e eu tenho rodado esse mundo por muitos lugares, e a coisa que eu fico devendo é só o amor, e quando você deve o amor, o caminho fica aberto. Sabendo que está caminhando nele, você está caminhando nele, viu? Ó. É nele que você está caminhando. E nada lhe pode causar dano. Nada. Quando você apanha isso aqui,
E aprende essa lição com o profeta. Nada pode te causar dano, irmãos. Não há potestades, nem o presente, nem o porvir. Nada nos pode separar dele. Nós estamos nele. Você crê nisso? Você está nele? Eu estou nele. Vamos terminar aqui. Guilherme, por favor. Então, veja bem, até acertarem. E então, quando acertar isso com Deus, então Deus os curará. Estão vendo o que quero dizer? Deus irá curá-los. Se eles acertarem isso. Agora, isso é o quê? Mas se você sabe em seu próprio coração se tem feito algo errado ou não. O que nós lemos aqui agora, hein? Sabe ou não sabe em seu próprio coração se você tem feito coisa errada ou não? Claro que sabe. O Espírito Santo mora aí dentro. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E Ele é responsável por você. Você sabe em seu coração se tem feito errado ou não. Não sabe? Acerte isso. Acerte isso. Mesmo assim, acerte isso. Nós temos, irmão Jaime pediu que queria falar alguma coisa no fim, está com o coração ardendo. Um espacinho aí para ele, vocês suportam um pouquinho? Irmão Jaime, ele quer resumir um testemunho que hoje, durante o dia, né? Por favor, irmão Jaime. Irmão Guilherme, ajeita para ele aqui. Pode ficar. Boa noite, irmãos. Então, só completando o que o irmão Miguel falou aqui, tem uma coisa importantíssima demais na vida da gente, que atrapalha a gente e ajuda a gente, por outro lado, ajuda muito. É o perdão. Se a gente não tem o perdão dentro do nosso coração para perdoar os demais, nossos irmãos, nossos inimigos, a si próprio, o perdão é muito importante. É uma das primeiras coisas que Jesus perdoou nós, sendo que todos nós pecamos. Só de nascer a gente já pecou e Ele perdoou a gente. Por que a gente vai guardar mágoa sem perdoar nosso irmão, nossos inimigos, aquele que nos fazem mal? Mas não era isso que eu queria falar, não. Então, é um testemunho que quem quiser testificar é só ir na minha casa. Eu tenho uma televisão desse tamanho aí em casa. Ela deve ter de uns 15, 20 anos atrás que eu comprei ela. Ela está nova, porque é conservada, né? Mas no último encontro que teve aqui em São Paulo, do pastor Adil, ela simplesmente parou de funcionar. E chegou no dia do encontro, eu pensei, falei, Judita, o que vamos fazer? Eu queria tanto escutar pela televisão, né? Fui lá no quarto, coloquei a mão sobre ela, orei, e ela funcionou. Assistimos o encontro todo, a gente assiste os cultos, tudo, mas com o passar do tempo ela foi se definhando de novo. Tinha dia que funcionava, tem dia que não funcionava, e até que por último, agora uns meses atrás mais ou menos, ela parou de vez. Não funcionava de jeito nenhum. Aí ontem a Judite falou para mim, Jaime, você precisa levar essa televisão para arrumar. Vai começar o encontro lá do Recanto, depois tem o encontro de Goiânia, a gente queria assistir, eu levo ela para arrumar. Eu já tinha pensado em levar, mas eu já tinha pensado, será que tem conserto, né? Aí quando foi ontem eu levei a televisão para arrumar. Levei numa assistência autorizada. Quando o cara olhou a televisão, eu falei, rapaz, essa televisão não tem conserto não, ela já está muito velha, está ultrapassada. E só tem um jeito dela funcionar, você tem que comprar um aparelho, quem sabe os irmãos devem saber disso, que chama HDMI. Conhece, mano? Conhece, né? Então,
Só tem um jeito dela funcionar. Você vai ter que comprar esse aparelho, deve custar em torno de 250, 300 reais. Só que você vai ter que pagar uma mensalidade todo mês para poder pagar e funcionar. Porque o YouTube tem um contrato, sei lá, por um determinado tempo. Chega aquele tempo, venceu, você não consegue mais assistir. Você tem que comprar esse aparelho. Fui em 2 oficinas e os 2 falaram a mesma coisa para mim. Eu pensei, sabe de uma coisa? Eu não vou comprar nada. Não vou pagar nada e não vou comprar nada. Eu conheço alguém que pode consertar a minha televisão. Pensei em Jesus. Falei, Jesus já consertou uma vez, ele pode consertar outra vez. Cheguei no meu quarto, coloquei a televisão que ela fica no quarto. Coloquei minha mão sobre ela e orei. Falei, Senhor, o Senhor já fez isso uma vez antes. O Senhor sabe o nosso objetivo. O Senhor pode, se o Senhor quiser, o Senhor pode arrumar essa televisão agora. Agora, se o Senhor não quiser, eu aceito. Ela é uma televisão velha, né? Eu simplesmente liguei a televisão. Foi como se tivesse o aparelho. Quando você tem o aparelho, esse HDMI, a hora que você liga a televisão, aparece na tela lá. Certo? Certinho. Simplesmente apareceu lá como se eu tivesse colocado o aparelho. Apareceu lá HDMI. Falei, caramba, nunca apareceu isso aí. Aí liguei a televisão, funcionou melhor do que nunca. Ouviu? Funcionou melhor do que nunca. E antes, vocês sabem disso, você vai ouvir uma programação, é uma propaganda atrás da outra, toda hora você tem que pular a propaganda e você acaba demorando muito para assistir o que você quer assistir por causa das propagandas. Aí eu estou assistindo em casa, em perfeita situação, sem propaganda. Como se tivesse a televisão, como se eu estivesse pagando alguma mensalidade, estivesse pagando aquela YouTube Premium, né? É como se eu estivesse pagando. Estou assistindo, até a imagem ficou melhor, as programações ficou melhor. E está lá, HDMI. Como se eu estivesse pagando, tivesse comprado o aparelho e está lá funcionando. Para quem quiser ver, está lá, escrito lá, HDMI. Quando eu ligo ela, aparece lá. Como se eu tivesse colocado. Falei, Senhor, eu sou obrigado a dar esse testemunho na igreja. Por isso que eu vim na igreja hoje. Eu não estava muito em condição de vir, mas eu vim. Amém. Agradeço a Deus e a atenção dos irmãos. Deus abençoe. É o nosso Deus, hein? Nosso Deus faz tudo. Arruma a televisão, consertou geladeira velha do ministério nosso aí, lá atrás, né, irmão? Deus abençoe. Deus abençoe. Graças a Deus. Uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, abençoe e continue a unção da mensagem sobre o evangelista Dom Miguel. Aceite esse testemunho, ó Pai. E, graças a Deus, nós nos despedimos, dando Deus abençoe. E até segunda-feira, assim se Deus nos permitir. Sexta-feira começa a reunião ali em Campinas, sexta, sábado e domingo. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.